Eu convido o restante dos irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 9. 1 Samuel capítulo 9. Nós vamos ler agora apenas o versículo primeiro, mas eu quero que você deixe sua Bíblia aberta em 1 Samuel capítulo 9, porque hoje nós vamos até o versículo 24, ok? Só que vamos ler agora só o verso primeiro. Deixe aberto e nós vamos ver o restante ao longo da exposição da palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ok? Até aqui vamos orar nesse momento. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que temos diante de nós. Que nós possamos hoje, por meio da Tua palavra, enxergar a Tua majestade, a Tua grandeza. E que ao enxergarmos, ó Deus, também vejamos a Tua grande misericórdia e graça disponível a nós. Fala conosco hoje mais uma vez, Senhor. Nos leva até a Tua presença em arrependimento, em quebrantamento, em amor pelo Senhor, para vivermos contigo a vida que o Senhor tem preparado para nós. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu irmão. Irmãos, eu não sei se eu já contei para vocês, mas disse que certa vez um irmão, né, assim, muito desejoso de casar, orando já há algum tempo, né, para casar, chegou um dia na igreja, sentou, aí começou a orar ali, ninguém tinha chegado ainda, né, começou a orar, Deus, quanto tempo, Senhor, eu te peço, o dia é hoje, né? Hoje o Senhor vai trazer a minha bênção, a minha Rebeca, né? A minha vitória vai chegar hoje. Senhor, eu determino, que aquela que hoje sentar aqui do meu lado é a pessoa que o Senhor tem preparado para mim. E vinha entrando uma irmãzinha na igreja na hora, irmãzinha já passando assim um pouquinho na idade, né? Doida para casar também, mas sem muitos atributos, né? Quando ela ouviu aquilo, ela disse, a minha chance é agora. Sentou do lado dele. Quando ele abriu o olho que ele viu, ele disse assim, Senhor, deixa de brincadeira. Né? Mas o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Às vezes você está igual esse irmão, né? Você pede mal, precipitadamente a Deus, Deus dá, e você ainda reclama com Deus, né? Nós vimos no domingo passado o capítulo 8, e nós vimos que o capítulo 8 ele terminou com o povo de Israel pedindo para Deus um rei. Vocês lembram disso daí? Era uma rejeição de Deus como rei. Deus deveria ser o rei, mas o povo de Israel disse, nós não queremos, nós queremos um rei humano. Deus ainda mandou Samuel alertá-los. Olha, vocês sabem qual é o custo de ter esse rei que vocês tanto desejam? Vocês sabem o prejuízo que isso trará para a vida de vocês? Eles, não importa, nós queremos esse rei. Então, porque eles queriam, na verdade, a imagem do rei. Uma imagem. E não a essência de um rei. Porque tudo que eles precisavam acerca de um rei, Deus poderia dar para eles. Nós queremos alguém que guerreie as nossas batalhas, que nos lidere e nos traga vitória. Deus fazia isso quando o povo confiava nele. Só que eles queriam uma imagem, algo concreto para onde eles pudessem correr, para onde eles pudessem apontar, onde eles pudessem depositar a confiança deles. Então Deus disse que daria. É isso que vocês querem? Pois eu vou dar o rei que vocês tanto estão pedindo. E aí, diante dessa cena, às vezes alguém pode até questionar, né? Será que o povo assumiu o controle da história nesse momento e Deus foi pego de surpresa e Deus agora meio que está se curvando, né, ao poder do povo? Não.
Irmãos, o que nós vamos ver hoje aqui nesse capítulo 9, que Deus ele continua absolutamente soberano no controle da história, mesmo diante do pecado do seu povo. Deus ele não perde o controle, ele avança o seu plano, mesmo diante das nossas más decisões. Deus nunca é pego de surpresa. Por isso o tema da nossa mensagem de hoje é a soberania de Deus. E nós vamos ver no nosso texto 3 exemplos dessa soberania de Deus agindo por trás das cortinas, agindo por trás da história para alcançar os seus objetivos. O primeiro exemplo que nós vamos ver aqui é a soberania de Deus na escolha do rei. Então, Deus vai dar um rei como o povo quer, como o povo está pedindo. Mas é Deus que ainda vai estar no controle e é Deus que vai escolher e conduzir o processo para apresentar esse rei. Ok? Vamos dar uma olhadinha mais uma vez aí no verso 1. O texto diz: havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Né? Pronto. Esse homem Quis, ele é apresentado aqui no nosso texto como rico e influente, a minha tradução. Na sua tradução talvez apareça algo semelhante a poderoso ou algo dessa natureza. De fato, ele é um homem com algum tipo de força e riqueza e um tipo de linhagem também. Por isso é apresentado aqui os seus descendentes. Nós não temos muita informação sobre esses descendentes aqui dele. Na verdade, o seu avô, né, tataravô e tudo mais aqui. Mas ao apresentar a sua genealogia, o povo ali, eles teriam uma ideia de que ele era alguém realmente de uma família respeitável. Ok? E é apresentado que ele é da tribo de Benjamim. Nós vamos ver logo no verso 2 que vai aparecer o filho desse homem, que vai ser o centro da mensagem de todo esse capítulo 9. E também dentro do capítulo 10, né? Que é Saul, ok? Mas antes, todo mundo já sabe, né? Aqui que Saul vai ser o primeiro rei de Israel. Então, estou dando um spoiler, mas não é um spoiler, né? Vocês já sabem disso, ok? Agora, um detalhe que eu queria trazer para vocês é o seguinte. É dito aqui que ele é da tribo de Benjamim. Deus ele já havia prometido aos patriarcas que ele daria um rei para o seu povo. No tempo certo, no tempo devido, ele daria um rei para o seu povo. Mas alguém sabe de qual tribo seria aquele rei? Ouvi. Eu ouvi. Se não tivesse sido um sapo falando, né? Eu ouvi alguém falando o nome certo. Judá, né? O cetro, ele tinha prometido, né? O cetro jamais se apartará da casa de Judá. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o descendente de Davi, que ainda vai aparecer mais lá para frente, ok? Só que aqui, quem vai aparecer e que vai ser o primeiro rei de Israel é alguém da tribo de Benjamim. Não está errado isso, não. Deus tinha prometido alguém de Judá. Deus vai dar para o povo um rei, mas da tribo de Benjamim, né? Será que Deus está se contradizendo aqui? Como é que é esse negócio? Na verdade, Deus ele havia prometido para Jacó, primeiramente, havia dito o seguinte: olha, de ti sairão reis. E sabe quem é que nasce logo em seguida? O último filho de Jacó? Benjamim. Então havia uma expectativa de que por meio de Benjamim viria, de fato, um rei. Mas que esse reinado seria substituído pelo reinado de Judá. O cetro jamais se apartará da casa de Judá. Seria rei, o rei que reinaria para sempre viria da tribo de Judá. Então, aqui basicamente nós estamos vendo o cumprimento disso daí. Vindo primeiramente Benjamim, né, o reinado, para depois ser substituído por Judá, que é de onde virá o Rei eterno, o Rei dos reis, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ok? Agora, olha aí o verso 2. Ele
tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Olha só a descrição aqui de Saul, tá? Primeiramente, a palavra Saul, né? Shaul, significa pedido ao Senhor. E é muito interessante que lá no capítulo 1, se você voltar um pouquinho aí, capítulo 1, verso 20, olha aqui, diz assim: assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Agora, Samuel, a palavra Samuel, né, Shemuel, ela não significa pedido ao Senhor. A palavra Samuel, ela significa algo como Deus ouviu, ouvido por Deus. Então, ela pediu, Deus ouviu. E então ela colocou um nome que era semelhante a isso. Agora, Saul, literalmente é isso, é pedido ao Senhor. E ele reflete o quê? Aqui é a descrição daquele que foi pedido por Israel. O rei que Israel pediu tem o nome de pedido ao Senhor, né? Outra coisa interessante aqui, ele é descrito como jovem, porém, alguns comentaristas sugerem que ele já teria uma idade próxima dos 40 anos. Então, se você tem aí próximo dessa idade, né, considere-se jovem ainda. Agora, por quê? Porque depois, logo as descrições que vão aparecer, ele já tem filho crescido, já pronto para lutar batalhas, né? Então, por isso, alguns entendem que ele estaria mais ou menos nessa idade, tá? E um outro detalhe também é a sua aparência. Toda a descrição da sua aparência lança um ar muito positivo sobre Saul. Se você não conhecesse nada sobre a história aqui de Israel, ao chegar aqui na descrição desse homem, Saul, você ficaria olhando para ele de uma maneira muito positiva, ok? Saul, ele tem uma descrição aqui de ser alguém que é muito alto, né? Diz que, como é que o texto diz aqui, o verso 2? Sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Mais altos ficavam aqui, ó. Eu acho que ele tinha mais ou menos a altura do Danielzinho ali, né? Os mais altos batiam nos seus ombros. Então, alguém realmente de alta estatura, de um porte, né, forte. Alguém que inspirava poder, confiança. Então aqui, meus irmãos, Saul é exatamente o tipo de pessoa que Israel queria como rei. É de fato o tipo de pessoa que Israel estava pedindo ao Senhor. Saul. Alguém que poderia liderar Israel nas batalhas. Quando os povos vissem o seu rei, aquele homem tão alto, né? Os mais altos batiam no seu ombro, certamente eles viriam que Israel tinha um rei poderoso. Um rei dado por Deus. Agora, quando a gente lê aqui, só tem uma coisa que falta. De primeira, o autor ele está nos deixando assim bem simpáticos com Saul. Mas tem algo que o autor não fala e que a gente fica na expectativa de que ele fale alguma coisa. Quando ele falou de Samuel, o nascimento de Samuel, a descrição da infância de Samuel, o crescimento de Samuel, tem uma marca que ele coloca em Samuel o tempo todo e que aqui até agora nós não vimos em Saul. Vocês sabem o que é? Relacionamento com Deus. Até agora não foi dito nada da vida espiritual de Saul. Algum tipo de relacionamento com o Senhor. Bom, veja aí o verso 3. Olha o que ele diz. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Detalhe interessante. Surge em cena esse problema. As jumentas foram perdidas ali, elas
fugiram, né? Não haviam cercados, campos cercados ou murados como nos nossos dias, não era o hábito, o costume. E as jumentas, irmãos, elas eram animais valiosos. Tanto é que quando a gente vai ver em alguns momentos que esse animal ele vai aparecer até como montaria de reis, ok? De líderes, de governantes, as jumentas. Então, animais valiosos aqui. O seu pai percebe a ausência de alguns desses animais e ele dá essa missão para Saul. E Saul obedece ao seu pai. Isso é mais uma característica positiva em Saul. Até agora nós vimos os filhos de Eli como filhos desobedientes ao pai. Nós vimos também os filhos de Samuel como filhos que não seguiram os caminhos do seu pai. E agora aparece na história um homem que obedece ao seu pai. É mais uma nota positiva sobre Saul, ok? E também um outro detalhe importante é que, ao ser descrito como alguém que está cuidando dos animais do seu pai, Saul também é apresentado como um pastor. E essa era uma figura para os reis também. Quando você lê, por exemplo, Ezequiel, ele vai falar lá palavras aos pastores. E quando você lê dentro do contexto, você percebe que a palavra pastor lá ela é usada como sinônimo de líderes, de governantes. Então aqui também Saul é apresentado como uma espécie de pastor, certo? Então Saul ele tem tudo para ser o que o rei que o povo queria. É alto, é poderoso, bonito, forte, né? Vindo de uma boa família, uma boa linhagem, um homem da tribo de Benjamim, né? A quem já tinha sido realmente prometido o trono. Ele tem tudo para ser o rei que esse povo desejava. Porém, ele nem imaginava o que estava prestes a acontecer. Nós vamos ver, na medida da leitura aqui, que Saul está completamente alheio a essa ideia de ser rei, a essa ideia de ocupar uma posição de governante, uma posição de poder. Mas Deus aqui já está trabalhando, mesmo antes do povo pedir, Deus já estava trabalhando, trazendo essa linhagem, por meio dessa linhagem, esse homem chamado Saul, para que no tempo certo em que o povo pedisse um rei, Deus daria aquele que é pedido ao Senhor. Deus está por trás, costurando aqui os detalhes. Deus ele é soberano. Aqui a gente já aprende uma coisa interessante. Os homens de Israel, os líderes de Israel, fizeram um pedido errado ao Senhor. Eles pecaram contra o Senhor, fizeram uma escolha errada, mas eles não frustraram os planos de Deus. Estava tudo ainda dentro dos planos, tudo dentro do controle, tudo dentro dos propósitos. Deus continuava soberano. Nós muitas vezes vamos errar, muitas vezes vamos pecar contra o Senhor, muitas vezes vamos fazer pedidos tolos ou tomar decisões tolas. Deus não será prejudicado pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. O seu plano não será prejudicado. As coisas continuarão acontecendo conforme decretadas pelo Senhor. Nós é que seremos prejudicados pela nossa própria falta de sabedoria, pelas nossas próprias más escolhas. Mas então nós vamos chegar aqui no nosso segundo exemplo da soberania de Deus. Deus, ele não apenas é soberano aqui na escolha do rei, mas Deus também é soberano no processo dessa escolha. Nesse processo de levar Saul até o trono. Vamos dar uma olhadinha aí, que agora ele vai descrever a viagem de Saul. O pai de Saul, ele deu essa missão, vá procurar lá os meus animais, e agora o que nós vamos ter é a descrição dessa missão. E o que nós vamos perceber também é que Deus está guiando Saul para o trono através dessas jumentas perdidas. As jumentas que pareciam ali uma situação meramente ao acaso, nós vamos terminar descobrindo que era o processo pelo qual Deus movia Saul na direção do trono. Isso aqui, meus irmãos, já deixa para nós uma imagem muito interessante. Saul é levado ao trono pelo caminho das jumentas perdidas. Da mesma forma que esse é rei,
que vai chegar ao trono é conduzido por meio do pedido tolo dos líderes de Israel. Parece haver uma espécie de paralelo aqui, onde eles são essas jumentas perdidas, né? Mas não é mero acaso. Nós vamos ver. Mas antes da gente continuar a leitura bíblica aqui, é interessante que Deus usa coisas que parecem completamente insignificantes. Deus usa jumentas. E nós já vimos, alguns capítulos atrás aqui, Deus usando vacas. Vocês lembram lá que botaram a arca em cima das vacas e as vacas saíram no exato caminho que elas deveriam trilhar? Deus usa jumentas, Deus usa vacas, Deus usa animais irracionais para atingir os seus propósitos, para guiar a história, guiar a vida do seu povo. Deus usa coisas que parecem insignificantes na nossa vida para guiar os nossos passos, guiar a nossa história. Deus está no controle de tudo isso. Mas o mais impressionante é que enquanto nós vemos animais obedecendo os preceitos soberanos de Deus, muitas vezes nós nos encontramos piores do que esses animais. Piores do que as jumentas. Eles obedecem. E nós quantas vezes desobedecemos ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Mas vamos olhar aqui essa viagem, versos 4 e 5. Olha o que diz. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. Vamos olhar aqui alguns detalhes, tá? Essa viagem, aparentemente demorada e infrutífera. Eles percorrem de um canto a outro, fazem uma trilha em toda uma região, sem encontrar essas jumentas. Ao ponto que Saul agora começa a se preocupar até já com seu pai, né? Olha, nós já estamos há tanto tempo procurando, sem fruto, sem alcançar nada. O meu pai já deve estar preocupado. Acredito que é hora da gente parar e hora da gente voltar. Detalhe interessante. Nada disso. Todo esse caminho percorrido, em busca dessas jumentas que não são encontradas, o local onde eles param, nada disso é por acaso. Tudo isso está dentro dos planos de Deus. Vamos continuar vendo. Olha o verso 6. O servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus. Onde é que eles pararam? Na cidade onde mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Que grande quantidade de aparentes coincidências aqui. Pararam justo na cidade onde mora um homem de Deus. Mais um spoiler aqui, vocês já devem estar imaginando quem é esse homem de Deus, né? Quem é o homem de Deus que foi descrito até aqui no livro de 1 Samuel? É Samuel, né? O autor ainda não disse para nós, está deixando suspense, mas nós já sabemos, né? Nós já sabemos que é Samuel. Mas um detalhe aqui, irmãos, interessante, é a própria ideia do servo. Parece algo ao acaso. De repente ele teve uma ideia. Vamos aproveitar que nós já estamos aqui, vamos procurar esse homem de Deus? A própria ideia dele parece algo simplesmente banal, ao acaso. Mas ainda vou falar um pouco mais sobre isso. Eu quero apenas dizer um detalhe aqui. A descrição de Samuel, descrito como homem de Deus, respeitado pelo povo, profeta infalível, o que ele diz acontece. Olha que descrições maravilhosas. Descrição de um verdadeiro profeta. Aqui, ok? Era alguém respeitado pelo povo, alguém cujas palavras se cumpriam. Mas eu quero aproveitar aqui essa descrição desse homem de Deus para perguntar para você: como será que alguém descreveria você? Como é que anda a sua reputação, né? Será que as pessoas descreveriam você como um homem de Deus, uma mulher de Deus?
alguém que realmente anda nos caminhos do Senhor, alguém que realmente dá um bom testemunho de alguém que vive com Deus, que pode errar, pode tropeçar, mas cuja marca da vida não é o tropeço, não é a queda. A marca é a caminhada com Deus. É a busca por viver da maneira que agrada ao Senhor. Sabe, às vezes as pessoas vão falar mal de nós. É comum. Falaram mal de Jesus. Nos dias do próprio Senhor Jesus, as pessoas que estavam vendo Ele realizando seus feitos poderosos, falaram, chamaram Ele de beberrão, chamaram Ele de Beelzebu, né? As pessoas, elas podem falar mal de você. Elas só não podem falar mal de você com razão. Aí é um problema. Como anda o seu testemunho? Nós somos representantes de Cristo. Será que temos vivido de uma maneira que as pessoas podem olhar para nós e nos descrever como representantes de Cristo, como homens e mulheres de Deus? Mas vamos voltar aqui. Olha o verso 7. Saul disse a seu servo: se formos, o que lhe poderemos dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? Aqui, irmãos, a preocupação de Saul. Ok, vamos nos encontrar com esse homem, mas o que a gente vai levar para ele? Isso provavelmente indica para nós de onde vinha parte do sustento desses profetas, ok? Lembra que Samuel, ele viajava de cidade em cidade, numa rota ali, instruindo o povo de Deus, julgando as causas do povo de Deus, dando direcionamento para o povo de Deus. E de onde é que vinha o sustento de Samuel? Pela descrição aqui de Saul, parece nos indicar que vinha através dessas ofertas que as pessoas davam a ele, ok? E aí, continuando aí o versos 8 a 10, né? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata. Darei isto ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. E Saul concordou: muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Alguns detalhes aqui para nós. A solução do problema aparece, né? O servo diz: olha, eu tenho aqui ainda algo da prata, dá para a gente ir lá, isso é o suficiente para a gente dar de presente para ele e buscar dele o direcionamento. Irmão, só um detalhe também aqui interessante, é que eles percebem a presença de um homem de Deus ali na região, eles desejam ir até aquele homem de Deus, consultar aquele homem de Deus, eles levam uma oferta para aquele homem de Deus, mas até aqui, em momento algum, eles buscam qualquer coisa acerca de Deus, né? Eles querem só saber o paradeiro das suas jumentas. Isso também é um detalhe importante para nós. Ele dá aqui uma informação para nós acerca da expressão vidente. O que era vidente? Vidente é aquele que tem visões, aquele que vê, tá? Então não é o que joga carta, né? Joga baralho, búzia, não. Vidente é alguém que tem visões. Então, era alguém por meio de quem Deus falava, dando visões, sonhos, alguma coisa assim, certo? Então, ele só explica essa informação para nós. O texto continua, olha os versos de 11 a 13. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas: o vidente está na cidade? Elas responderam: sim, ele está ali adiante. Apressem-se. Ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar que há no monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Também mais algumas informações aqui. Samuel estava nessa cidade alta. E há um detalhe interessante nessa expressão, tá?
as cidades da antiguidade, geralmente, elas ficavam em regiões mais altas, porque elas ficavam numa posição de defesa melhor. Isso é muito diferente da nossa situação, né? Aqui nossa cidade geralmente são os terrenos mais planos, né? Tem uma serra aqui do lado, não tem cidade nenhuma lá em cima, né? Mas se você andar por cidades, por países mais antigos, que preservam ainda construções mais antigas, na própria Europa mesmo, e ali naquela região de Israel, você vai perceber que em regiões mais altas você encontra ali prédios, construções, castelos, cidades, algo dessa natureza. Só que o detalhe que eu quero destacar para você é que a partir daqui, essa expressão, a ideia de subir, a própria palavra, ou a ideia em si, o conceito de estar subindo, vai aparecer, vai ser repetido muitas vezes ao longo da narrativa aqui. Vai aparecer no verso 11, no verso 14, tem ali eles sobem para um lugar no centro. No verso 22, ele vai, como se fosse ser colocado na posição mais elevada, né, na cabeceira da mesa. No verso 25, ele vai subir ao terraço. E tudo isso descreve a ideia de que cada passo que Saul estava dando aqui era um passo nessa jornada de Saul ser elevado, Saul ser levantado. Ok? Outro detalhe aqui, essas mulheres, né? Elas estão lá buscando água no poço, então elas descem da cidade. Os poços, eles normalmente ficavam lá embaixo. Elas descem para pegar água. A gente normalmente, quando vê a descrição de alguém indo buscar água, na Bíblia, nós encontramos mulheres fazendo esse serviço, né? Ele era um serviço realmente que ficava mais dentro desse contexto doméstico em que as mulheres faziam. E aqui um detalhe interessante também é que normalmente essas cenas de poço, cenas onde mulheres são encontradas no poço, terminam em casamento. Você deve se lembrar aí, né? Por exemplo, Rebeca, né? E outras cenas que mostram a mulher ali pegando água no poço, terminam em casamento. Aqui há uma quebra da expectativa. Saul não vai casar com nenhuma dessas mulheres. Mas alguns entendem que o autor, ao destacar esse detalhe no texto, está mostrando já uma figura, porque o rei de Israel, ele entraria num pacto com o povo de Deus, como se fosse uma espécie de casamento entre o rei e o povo. E aqui, portanto, o autor talvez já queira começar a sugerir para nós de que Saul vai ser esse homem que vai entrar nessa aliança, nesse pacto, como rei de Israel. Ok? O verso 14, olha o que diz aí. Eles foram à cidade e, ao entrarem, Samuel vinha na direção deles a caminho do altar do monte. Nota bem, fizeram todo aquele percurso procurando as jumentas sem darem absolutamente nada. Chegou uma hora que Saul disse, basta, vamos parar, nós não estamos encontrando nada, meu pai já deve estar começando a se preocupar com a gente, é hora já da gente começar a voltar. De repente o servo teve uma ideia, olha, tem um homem de Deus aqui nessa cidade, vamos procurar conversar com ele. Mas nós não temos mais dinheiro, não temos oferta. Não, peraí, que sobrou aqui, tem um dinheirinho aqui ainda que dá para a gente dar como oferta para ele. Pois vamos ver se a gente encontra esse homem. Aí dão de cara com as mulheres. Não, ele realmente está aqui, chegou hoje. Vai ter uma festa hoje aqui, um sacrifício. Está lá em cima, subam lá. Quando eles sobem, na entrada da cidade, com quem que eles dão de cara logo? Samuel. É coincidência demais, não é não? É coincidência demais para ser coincidência. Essa é a ideia que o autor está querendo, ao estruturar toda a narrativa, ao destacar esses detalhes, querendo que a gente chegue a essa conclusão. Por meio dos detalhes, por trás dos detalhes, há um Deus soberano movendo todo o processo. O que mais aqui? Nós vamos chegar agora, a partir do verso 15, no nosso terceiro exemplo da soberania de Deus. Deus, ele é soberano na escolha do rei. Deus, ele é soberano no processo para a chegada daquele rei. E Deus, ele é soberano também no chamado desse rei. Chegou a hora de Saul ser chamado. Vamos ver aí os versos de 15 a 17.
No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Olha aí, como nada era coincidência. No dia anterior, um dia antes, Deus já tinha revelado a Samuel. Verso 16. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Verso 17. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Vamos olhar aqui alguns detalhes. De repente é descortinado para nós aquilo que eu já estava dizendo, que não tinha coincidência nenhuma ao longo desse processo. Era Deus movendo tudo. Deus guiando tudo. E para não ficar sombra de dúvida, ele já tinha até revelado para Samuel um dia antes. Ok? Então, Deus estava por trás de toda essa viagem, desde a perca das jumentas até a chegada de Saul, até esse encontro com Samuel. Deus, ele determinou tudo isso por quê? Por conta da sua grande misericórdia. Mesmo diante de um povo pecador, mesmo diante de um povo que estava rejeitando como rei, trocando Deus por um ser humano, Deus ainda diz: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vejo o sofrimento do meu povo. Eu ainda vou ter misericórdia do meu povo. A gente viu isso no livro de Juízes inteiro, né? O povo pecando e fazia tudo, e quando vinha a consequência do pecado, aí o povo clamava: ai, Senhor, está doendo. E aí Deus levantava um juiz. Um homem inadequado. Os juízes, né? Eram homens inadequados, mas que Deus levantava por pura misericórdia para trazer alívio ao seu povo. Aqui, mais uma vez, mesmo diante do pecado desse povo, Deus ainda vai levantar um rei para ele. E aqui, irmãos, tem um detalhe, tá? Essa palavra não é a palavra rei em si que é utilizada aqui. A palavra rei, no hebraico, é Meler, ok? Então, Meler Israel, né? Rei de Israel. Só para não desenferrujar o hebraico, né? Valer de alguma coisa as aulas que eu fiz. Mas aqui, a palavra utilizada para rei é a palavra Nagid. E essa palavra Nagid, ela se referia, a gente pode até traduzir como um príncipe. Era alguém para quem tinha sido dada, a quem a coroa já estava reservada, mas que ainda não havia assumido de fato como rei. E o ponto é que Deus quer destacar ao usar essa ideia, essa palavra, essa expressão, de que ele continuava sendo o rei de Israel. E há um trocadilho também. Tem uma palavra o tempo todo sendo utilizada aqui, que a gente às vezes não percebe por conta que a gente só vai perceber esse trocadilho na língua hebraica, né? Que é a palavra Nagad. Percebeu que Nagad parece com Nagid? Então, Nagad qual o significado, meu Deus? Dizer. Ok? Então, a ideia é que o tempo todo eles querem que, por exemplo, Samuel diga alguma coisa. E essa palavra ela vai aparecer no verso 6, no verso 8, no verso 18, no verso 19. Então eles estão procurando, pedindo para que ele diga algo. E o que ele vai dizer é que, na verdade, Saul é o Nagid. É o rei escolhido aqui. O rei que o povo estava pedindo e que Deus vai conceder ao povo. Aparece aqui a expressão também ungir com óleo. Eles vão passar óleo, derramar óleo aqui sobre Saul. Essa era uma prática primeiramente utilizada sobre os sacerdotes e agora sobre os reis, e que vai permanecer sobre a figura dos reis. E era um símbolo da capacitação do Senhor, da concessão do seu espírito para capacitar alguém para cumprir uma determinada função. E essa palavra, ungido, no hebraico é a palavra Mashiach, que traduzida para o grego é a palavra Christos. Perceberam onde eu estou querendo chegar, né? O Messias, o Cristo. Jesus, quando é dito Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome de Jesus não, viu? Cristo significa Messias, o ungido de Deus, o separado por Deus
para cumprir o seu plano, o seu propósito, de quem os reis e os profetas eram apenas uma figura. O grande rei, sacerdote, profeta, que viria ainda, era o Filho de Deus, o Deus que se fez carne, ok? E a missão dele aqui era trazer libertação aqui dos filisteus que estavam, nesse momento, trazendo problemas, né, aflições para o povo de Israel. Nós sabemos que a obra, que o verdadeiro ungido, o verdadeiro Messias, a obra que ele faria era muito maior. O anjo disse para Maria, né, ele livrará o seu povo dos seus pecados. Ele viria não apenas trazer uma libertação de fora, externa, de problemas externos, de sofrimentos externos, de opressão externa. Ele viria trazer uma libertação a partir de dentro. Ele viria libertar o seu povo dos seus pecados, nos arrancar da miséria que nos escravizava por dentro, dos grilhões que a gente não conseguia quebrar por nós mesmos. Essa era a missão do nosso grande Salvador, Jesus. Agora, o verso 18 vai mostrar que Saul, ele não reconheceu Samuel ao aproximar-se. Provavelmente, ele poderia já ter ouvido falar de Samuel, né, no texto que nós vemos, que ele está procurando por Samuel, mas ele talvez ainda não tivesse visto. Então, nota que a gente terminou aqui o verso 17, né? Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei, ele governará o meu povo. Então, Samuel viu Saul, e nós não sabemos aqui como foi que Deus disse isso para ele. Deus tinha revelado no outro dia, e agora mais uma vez Deus confirma. Não sabemos se ele ouviu audivelmente, se foi através de uma rápida visão que ele teve naquele momento. O texto não nos dá esses detalhes, mas o fato é que Deus confirmou, é aquele. Mas Saul, olha aí no verso 18. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Ele não reconheceu que era o Samuel, o vidente que ele estava procurando, estava ali diante dele. E aí, versos 19 a 20, olha o que acontece. Respondeu Samuel: eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas. Já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? Samuel, enfim, se revela, deixa claro aqui a sua credencial como profeta, deixa claro aqui para ele o suspense, né, de quem era esse vidente, por fim é quebrado. Era Samuel que ele estava procurando. Ele aqui já tira as preocupações de Saul acerca das jumentas, né? Só, essas jumentas que você está procurando, já encontraram. Saul não fazia ideia, né, de onde é que estavam as jumentas, mas Samuel já sabia. Já foram encontradas. Saul não tinha dito nada para Samuel ainda. Não tinha dito que estava procurando jumenta, não tinha dito nada. Só perguntou para ele: onde é que está o vidente? E Samuel já deixou tudo claro para ele. E Samuel diz que ainda tem algumas coisas que ele vai explicar no outro dia para ele, mas por hora ele tem que subir com ele para uma refeição, para um jantar, para uma festa que vai acontecer aqui. E um detalhe mais interessante aqui: os tesouros de Israel serão de Saul e sua família. Olha que informação interessante. Saul estava procurando jumentas, animais de certo valor, e ele acabou encontrando todos os tesouros de Israel sendo colocados à sua disposição. Agora, olha o verso 21. Qual é a reação de Saul diante de tudo isso? Saul respondeu: acaso não sou eu, um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Saul, ele se espanta diante disso. Ele se apresenta como alguém aqui indigno,
Como assim? O Senhor está me chamando para um banquete especial, o Senhor já respondeu as dúvidas que eu tinha, mas o Senhor está me fazendo aqui algumas promessas grandiosas. O Senhor está me prometendo os tesouros de Israel. Por que o Senhor está falando assim comigo? Logo comigo. Eu que sou pequeno. Eu que sou insignificante. A pergunta que ele faz é por que eu? Por que eu? Sabe, essa pergunta, irmãos, é uma pergunta que deveria de fato nos deixar maravilhados. É uma pergunta que nós também deveríamos fazer. Senhor, dentre os milhões que existem nesse mundo, por que eu? Dentre todos os pecadores que existem nesse mundo, por que eu? Porque o Senhor olhou para mim. Eu que estava percorrendo e buscando os meus pecados, de repente encontrei o tesouro escondido, porque o Senhor me conduziu até lá, até Cristo. Por que eu? Como Pedro disse uma vez para Jesus, o Senhor tinha que afastar de mim o rosto, mas por que eu? Por que o Senhor se revelou a mim? Há uma dose de humildade aqui, nessa pergunta de Saul. E que deveria estar presente também na nossa vida, que deveria nos maravilhar a cada dia. Essa simples pergunta feita ao Senhor com sinceridade, por que eu, Senhor? Deveria nos deixar maravilhados dia após dia. Agora, um detalhe interessante também. Não basta começar humilde. A humildade de ontem tem que permanecer hoje, tem que permanecer amanhã. Saul começa humilde. Saul começa dando passos muito positivos aqui. Quantos eu já tenho visto também, que começam aparentemente muito bem na caminhada. Começam humilde, mas às vezes são colocados em uma determinada posição. Ou às vezes o tempo vai passando. E tudo aquilo vai sendo minado no seu coração. E começa a se transformar em alguém que nunca sonhou ser lá no começo. Alguém já disse, né? A gente vê às vezes testemunho de pastores, pessoas que às vezes até estão na mídia e de repente caem, né, de maneira assim espantosa, vergonhosa. Alguém já disse, nenhum deles provavelmente começou lá atrás pensando em cair, pensando em se corromper, pensando em se entregar ao pecado, né? Mas essa humildade inicial ela precisa ser mantida. Nós precisamos continuar vez após vez indo até os pés do Senhor, entendendo, não é porque nós somos alguma coisa. Não é por conta de nada que há em nós. Não é porque o Senhor olhou para Saul e viu o seu tamanho. Olha como ele é grande, olha como ele é forte. Olha, ele tem as qualidades. Não. Porque no final das contas, é simplesmente porque Deus teve misericórdia. É simplesmente a graça, não eu. Isso tem que estar continuamente na nossa mente, diante de nós. Agora tem uns detalhes aqui. Ele fala que Benjamim, a sua tribo, é a menor das tribos de Israel. De fato, nesse momento histórico aqui, Benjamim poderia ser descrita pelo menos de duas maneiras como a menor das tribos de Israel. Primeira, a menor no sentido de que ela é a última que nasceu, né? Benjamim ali, o último filho de Jacó. Mas em segundo lugar, porque lembram do que aconteceu no finalzinho do livro de Juízes com a tribo de Benjamim? Só sobrou 600 homens, não é? Vocês lembram lá que eles cometeram aquele pecado em Gibeá? E então, por conta daquele pecado, houve uma guerra civil, eles não quiseram entregar os malfeitores. E eles foram praticamente exterminados, sobraram 600 homens apenas, e o povo lá ainda teve que dar um jeitinho para arrumar mulher para casar com esses 600 homens, que era para a tribo não deixar de existir de vez, não é? Então, em certo sentido, podemos dizer que sim, Benjamim era a menor das tribos de Israel. Mas será que o clã de Saul era o mais insignificante? Aqui, quando nós olhamos, nós não temos muita informação sobre a família de Saul, como eu disse no começo, mas as informações que a gente tem já são suficientes para nós, pelo menos, percebermos que não era assim um clã tão insignificante. O pai de Saul, esse homem chamado aqui Quis, ou Kish, né?
esse homem, ele prosperou no momento extremamente improvável da sua tribo. Esse homem se tornou poderoso, se tornou rico aqui, ok? Então, provavelmente, o que Saul está expressando aqui, na verdade, é uma certa timidez diante do profeta, desse homem de Deus que revelou estas coisas grandiosas para ele. Ele se apresenta com uma certa timidez aqui. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Ok? Agora, não é dito até aqui qual é a cidade de Saul. Essa cidade ela vai aparecer mais à frente, um pouquinho, acho que no capítulo 10 mesmo, ela já aparece, finalzinho do capítulo 10. Mas até aqui não é dito o nome da cidade, é dito o nome da tribo de Benjamim, mas a cidade não. Vocês sabem qual era a cidade de Saul? Gibeá. Exatamente aquela cidade lá que teve toda a confusão e todo o problema. Talvez o autor até aqui não quis mostrar a cidade para não lançar assim uma luz negativa sobre Saul, já não deixar a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Vixe, de Gibeá. Pode vir alguma coisa boa de Gibeá, né? Mas mesmo que ele tivesse dito, nós sabemos como Deus gosta de usar aqueles que aparentemente não são nada. Aqueles que vêm de onde ninguém esperava e a partir dali fazer algo grandioso. Ok. Vamos continuar aqui. Versos 22 a 24 para a gente encerrar o nosso texto. Deixa eu só olhar aqui o meu horário. Ok, eu acho que hoje eu vou conseguir terminar dentro do horário. 22 a 24 diz assim. Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas, e disse ao cozinheiro: traga-me a porção de carne que lhe entreguei e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul. E disse Samuel: aqui está o que lhe foi reservado. Coma, pois desde o momento em que eu disse: tenho convidados, essa parte foi separada para você para esta ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Irmãos, tem alguns detalhes aqui que à primeira vista às vezes a gente não percebe. Eu quero que você preste atenção aqui em algumas coisas, tá? Primeiro, Saul é colocado na cabeceira da mesa. Ele é honrado. Outra coisa, ele come essa porção de carne, essa coxa em especial, era exatamente a porção do sacrifício reservada aos sacerdotes. É dada aqui para Saul. O judeu, lendo isso daqui, essas coisas saltariam aos seus olhos. Nós, que não estamos muito acostumados com essa cultura aqui, passa desapercebido para nós. Mas o autor está escrevendo para a gente que ia perceber esses detalhes. E o que é que ele está querendo dizer com isso? Não apenas ele é tratado como um convidado de honra e muito importante. A cabeceira, ela foi separada com certeza para Samuel. Esse pedaço de carne foi separado com certeza para Samuel e a sua família. Essa era a carne do sacerdote e da sua família. O que está acontecendo aqui? Samuel está adotando Saul não apenas como seu sucessor, mas como uma espécie de seu filho adotivo. Da mesma forma que Eli, por conta dos seus filhos inadequados, adotou Samuel, Samuel agora, por conta dos seus filhos inadequados e por conta do direcionamento do Senhor, adota Saul. O que nós temos aqui diante de nós é uma festa de adoção, onde está sendo revelado também o sucessor de Saul, o rei de Israel. Deus conduz tudo ao exato ponto em que Saul, ali sem entender absolutamente nada, é chamado a ser o rei que Deus tinha designado que ele fosse. Vocês imaginem Saul nessa hora, né? Estava atrás de alguém para saber só de uma jumenta que ele estava procurando. De repente tem que se sentar na cabeceira de uma mesa cheia de convidados, já um lugar principal de honra separado para ele, comer da carne que era só do sacerdote da sua família, agora é dele também, porque ele agora é como se fosse da família de Samuel. Ele é o sucessor de Samuel e ele será o rei de Israel.
Nós vamos ver mais alguns detalhes sobre o momento em que Saul, por fim, vai ser revelado publicamente a todo mundo. Mas isso vai ficar para a nossa próxima mensagem. Agora eu quero apenas destacar o que a gente aprende de tudo isso que nós vimos até aqui, ok? Primeiramente, não existem acasos. Não existem acasos. Deus, Ele governa sobre tudo, sobre todos. Ele guia as nossas vidas por meio de coisas que parecem insignificantes, como eu disse aqui hoje. Nós é que muitas vezes não percebemos o agir de Deus, a movimentação de Deus nos detalhes ao nosso redor. Não existem acasos, irmãos. Sabe, um atraso ao sair de casa não foi por acaso. Um pneu furado não foi por acaso. Uma fralda que você teve que trocar de última hora. Como a gente fica chateado, né? Já estava aqui tudo arrumado, tudo preparado. O menino derrama o leite com Nescau na camisa. Não foi por acaso. Uma doença. Não foi por acaso. Uma ideia que você teve. De repente... Sabe as ideias do servo aqui? Não foram por acaso. Situações postas diante de você que te levaram a pensar ou a refletir sobre alguma coisa não foram por acaso. Alguém que lembrou de você não foi por acaso. Alguém que viu o seu esforço não foi por acaso. Estava conversando um dia desse com um irmão aqui da igreja, animado, porque depois de tantos anos trabalhando no mesmo lugar, sem pedir aumento nenhum, alguém lembrou dele. E o chefe chegou e disse, né? Tá aqui, ó. Tem um aumento para você. Já pensou? Chefe espontaneamente atrás de dar aumento para alguém? É por acaso? Não foi por acaso. Não foi por acaso. Meus irmãos, quando eu paro para pensar em tantas circunstâncias, e algumas delas muito desagradáveis, que me fizeram chegar até aqui, eu olho hoje para trás e eu entendo, não foi por acaso Deus movendo os detalhes para conduzir-nos ao exato lugar onde Ele nos queria, para a glória dEle, para o nosso bem, para a nossa edificação. No momento em que nós estamos passando pelas circunstâncias, quantas vezes nós até murmuramos de coisas que lá na frente vamos perceber que eram bênçãos do Senhor, era a mão bondosa do Senhor. Eu tenho certeza que se algumas coisas não tivessem acontecido na minha vida, eu não tinha saído de determinado local, eu não tinha largado de determinada coisa, mas essas circunstâncias ruins ainda estavam no controle do Deus soberano e eram a sua boa e maravilhosa providência para me conduzir ao lugar que Ele queria que eu estivesse. Não foi por acaso. Alguém já disse, por trás de um rosto aparentemente carrancudo se esconde um sorriso de Deus. Deus agindo por trás dos detalhes, às vezes amargos, para conduzir o seu povo e para conduzir o seu reino, para revelar a sua glória. Não foi por acaso. Agora, uma segunda coisa que a gente tem que aprender é que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Somos responsáveis pelas nossas escolhas. Deus as usa. Deus leva em consideração. Deus não é pego de surpresa por nenhuma das nossas escolhas, mas no seu decreto eterno Ele quis manter muitas das nossas escolhas, de modo que Ele continua soberano. Elas não vão frustrar os seus planos, nem os nossos pecados podem frustrar os planos de Deus, mas elas ainda são as nossas escolhas. Elas conduzirão os planos de Deus até o resultado que Ele quer, mas elas ainda serão as nossas escolhas que trarão consequências sobre nós e as nossas vidas. Deus é soberano. Ele vai conduzir cada detalhe para a sua glória, para a salvação do seu povo.
mas as nossas escolhas terão consequências. Assim como a escolha errada de Israel por um rei que substituiria o próprio Deus, teria suas consequências também. Quando nós erramos, nós não podemos, portanto, culpar a Deus. Alguém já disse, tudo aquilo que a gente faz de bom é Deus agindo em nós. Mas tudo aquilo que a gente faz de ruim, somos nós mesmos. Nós mesmos agindo. E Deus usando isso dentro do seu plano para a sua glória. Mas nós somos responsáveis. Às vezes nós queremos resolver as coisas, problemas que aparecem na nossa vida, da maneira errada. E aquilo vai trazer mais problemas. Mais problemas. São as consequências das nossas más escolhas. Mas eu quero dizer que mesmo diante das circunstâncias, como nós temos um Deus soberano, você ainda pode clamar. Mesmo quando aquela circunstância é consequência das suas más ações, das suas más atitudes, você ainda pode clamar. Porque Deus, ele ainda é misericordioso. Mesmo esse povo escolhendo errado, Deus ainda diz, eu vou agir com misericórdia. Eu ouvi o clamor do meu povo. Por isso eu digo para você, eu não sei se você tem passado por algo que é consequência às vezes de um pecado, de uma má escolha que você fez lá atrás. Deus ainda está com os ouvidos atentos para a sua oração. Deus ainda pode ouvir o seu clamor. Deus ainda pode intervir com misericórdia sobre a sua vida. Você ainda pode clamar a Deus. E o que eu digo para você é, você não pode mudar o que passou, mas você pode, a partir de hoje em diante, tomar aquelas decisões que você sabe que agradam a Deus. Que você sabe que Deus aprova e que você sabe que trazem glória ao nome de Deus. Escolha, a partir de hoje, andar do jeito de Deus, com Deus. Com Deus. O nosso Deus soberano vai revelar que até isso era a misericórdia dele na sua vida. Era a graça dele se manifestando na sua vida. E por fim, Deus, ele é soberano, até mesmo na nossa salvação. Deus é soberano na nossa salvação. Você ter encontrado Cristo não foi coincidência. Não foi um convite de um amigo aleatório. Num dia que você, enfim, decidiu, eu vou. Quando a gente para analisar, no final das contas, olhando os detalhes, nós percebemos que não fomos nós que o encontramos, foi Ele que nos encontrou. Ele veio ao nosso encontro. E Ele nos encontrou. Alguém já disse, sabe qual é a obra do homem no que diz respeito à salvação? É fugir para longe de Deus, é correr para longe de Deus. E sabe qual é a obra de Deus? É nos alcançar no caminho. É nos pegar enquanto estávamos fugindo para longe dele. A palavra de Deus diz, o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. O plano de entregar o seu filho por gente que iria pecar contra ele já estava definido desde antes da fundação do mundo. Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus faz todas as coisas cooperarem segundo o seu plano, o seu propósito, para nos alcançar no caminho, para nos trazer para Ele. Deus, ele tem um plano nas nossas vidas e nós às vezes não vamos conhecer os detalhes desse plano, mas nós podemos conhecer aquilo que Deus revelou do seu grande plano. Ele revelou que por causa do seu amor, Ele entregaria o seu Filho por nós. Que naquela cruz, o seu Filho, sendo Deus, não tendo pecado algum, se fez homem, assumiu o meu e o seu lugar, para receber sobre Ele a punição e o juízo que o meu e o seu pecado mereciam, por amor de Deus. Enquanto nós corríamos, atraídos pelas tolices do pecado, pelas tolices desse mundo, que só nos levavam para o buraco, para a destruição, Deus nos amou, entregou o seu Filho por nós naquela cruz. E um dia, Ele veio ao nosso encontro e nos fez ouvir do Filho dele.
E naquele dia o Espírito Santo moveu o nosso coração para olhar para Jesus de um jeito que a gente nunca tinha visto antes. Tirou a venda dos nossos olhos, nos fez enxergar o seu amor. Isso não foi obra do acaso, foi o Deus soberano agindo na nossa vida. O fato de que você saiu da sua casa hoje e veio para cá não é obra do acaso. Não foi um mero plano que você desenvolveu. Não foi a mera força do hábito. Deus queria falar algo para você. E Ele queria lembrar para você mais uma vez do grande amor dele ao dar o Filho dele por gente que não merecia como eu e você. E a questão é, como nós vamos responder a esse Deus soberano? Nós vamos nos agarrar à graça dele. E vamos dizer, Deus, eu não mereço nada. Eu não mereço nada senão o teu juízo. Mas já que o Senhor revelou a tua graça, já que o Senhor deu o teu Filho por mim, e o Senhor moveu tantas coisas na minha vida, o Senhor me fez nascer em determinado lugar, me fez conhecer determinada pessoa, me fez, Senhor Deus, trilhar um determinado caminho até chegar a esse momento. Então, Senhor, vem e me levanta, e me limpa, e me restaura. Vem, Senhor, e sustenta a minha mão, os meus pés no teu caminho. Me ajuda a viver para ti, Senhor. Ou será que você vai continuar endurecido diante do Senhor? Endurecido no seu pecado? Apenas para que naquele grande dia, quando você estiver diante dele, você não ter mais desculpa nenhuma para dar. Porque ele te deu esse momento para ouvir. Que a nossa decisão seja correr para o Senhor e nos curvar diante da graça dele. Vamos orar nesse momento.